E é engraçado, né, ver como existe espaço para crescimento quando justamente tu faz um serviço assim, não, focado em fazer direito. O que eu consigo trazer aqui? Porque já existiam CRMs no mercado, já existiam sistemas de gestão e de prontuário, mas tu consegue inovar, e é uma coisa que a gente sempre conversa, unindo coisas diferentes que já existem e gerando algo novo através daquilo que tu não precisa reinventar a roda, né? Esse é o meu ponto. E outra coisa que demonstra o quão importante é o controle financeiro, que também é outra tecla que a gente sempre bate aqui no programa, que independente de ser uma clínica médica ou de ser qualquer outro tipo de empresa, a base vai ser sempre a mesma. E a gente sempre prega muito isso, a mesma lógica da empresa sem fins lucrativos e de uma multinacional e do mercadinho da esquina da tua cidade vai ser exatamente a mesma. Tu vai precisar controlar o teu financeiro direitinho, tu vai precisar ter os dados para poder extrair relatórios. Assim, ó, esse daí é o básico do básico, e depois de começar a anotar isso tudo, aí a gente consegue pensar em coisas um pouco além, né? Só que se tu começar a querer fazer o mais difícil, muitas vezes tu não vai conseguir. Não, e é engraçado, Escobar, que tipo assim, às vezes a galera, hoje em dia, né, a gente já passou, tem aí digamos, uma trajetória já, então a gente, assim como a gente fazia lá com o Davidson, de ir lá perguntar as coisas, hoje em dia o pessoal aparece aqui também, né, conversar com a gente faz às vezes banca lá da incubadora, esse tipo de... E aí a galera é engraçado, assim, que tem alguns que quando, pô, não, é que a nossa ideia é que não tem concorrente, sabe? Aí eu sempre, cara, quando eu venho com essa, assim, eu sempre duas, assim, eu falo pra eles, assim, na hora que me dão lá a palavra, cara, das duas, uma. Ou alguém já tentou fazer isso aí e não deu certo. Não deu certo. Ou tipo, cara, ou tu é um gênio, assim, porque, cara, é muito difícil não ter concorrente. E às vezes, tu ter, por mais que seja, quando a gente olhou lá atrás e fosse digamos, um mar vermelho, assim, é um sinal, cara, se tem bastante players também, às vezes, claro, pode ser um sinal que tá muito cheio já o mercado, mas, pô, que é um nicho interessante, se tem várias pessoas fazendo aquilo e as empresas continuam por um tempo, sabe? E aí foi exatamente isso, cara, a gente sempre foi muito desse lado, assim, Escobar, de falar, cara, até umas coisas que a gente usa bastante aqui dentro, cara, não vamos reinventar a roda, vamos ver quem já fez, porque o problema, cara, tu não é o primeiro a passar por aquilo, alguém já passou por aquilo também, sabe? Como é que os caras fizeram isso? E a gente vai lá, aprende, enfim. E aí foi bem isso que a gente viu, cara. Não tinha, tinha um monte, mas poucos caras tinham essa parte de se falar sobre sucesso de cliente na época, de se falar sobre vendas, de tratar a clínica como um negócio, sabe? Que na época até soava um pouco mais, digamos, não violento, talvez agressivo, assim, mas eu não tenho cliente, eu tenho paciente, cara. E a gente falava, não, eu entendo, mas, cara, tua clínica é um negócio. Tu tem que ver os teus números, sabe? Não adianta eu vou só de indicação e tal. Cara, vai funcionar, o nosso negócio funciona muito bem por indicação, mas tu precisa trabalhar algumas estratégias de gestão, né? Então a gente começou a trazer algumas coisas que já existiam, que era o prontuário eletrônico, junto com a parte dos números, né? Junto com a parte de CRM, e aí foi que a gente conseguiu construir esse nicho aí e se consolidando, né? Perfeito. E é interessante, né? Porque esse ponto que tu trouxe, eu acho que é muito importante de ser dito. Os próprios médicos ou as pessoas que eram responsáveis por essa gestão de um consultório, de uma clínica, é muito difícil tu ver eles pensarem na clínica realmente como um negócio, né? Que tem que ser lucrativo, que tem que trazer... Não, esses daqui são os meus pacientes, não são os meus clientes. Essa visão, ela é muito forte ainda, porque... a minha clínica é para eu vir trabalhar e eu atender os meus pacientes. Tu não pensa nem em questão de sucessão, que já é um outro ponto, né? Que tu tem que profissionalizar ao máximo o teu negócio para te não ser um escravo dele, para te não ter que ir todo dia trabalhar. Então, chega um momento que o próprio médico, como é o cliente de vocês, ele pode se tornar um administrador e começar a fazer toda a estrutura da empresa dele, ser o mais profissional possível e pagar outras pessoas para justamente ele não precisar depender exclusivamente daquilo. Porque enquanto a empresa depender dele, ele só vai ter uma clínica. E não seja algo ruim, né? Para muita gente pode ser o que a pessoa quer, mas muitas vezes os profissionais eles se sentem um pouco esgotados, um pouco buscando algo a mais, mas eles não sabem muito bem por onde começar. Então, acho que essa visão de profissionalismo, que serve para médico, mas serve para qualquer tipo de prestador de serviço, que é o que a gente vai falar aqui hoje, precisa ser levada em consideração, né? O quão profissional tu tem que deixar o teu negócio
para ele justamente não depender de ti, mesmo sendo prestando serviço, mesmo sendo um serviço que tu acha que só tu pode prestar. Existem outras pessoas qualificadas no mercado para oferecer esse mesmo tipo de coisa, e é melhor que eles ofereçam sob a tua marca do que criando a sua própria empresa, né? Mas acho que aí está a sacada. O Felipe estava falando da questão de sucesso do cliente, ICS. Quando você entende, consegue mostrar para o teu cliente que você é especializado, no nosso caso, em gestão, em que a gente pode deixar ajudar ele, com que ele direcione todo o tempo para vender o produto, que às vezes ele é especialista em vender aquele produto, ele é médico, ele é muito bom em tratar o paciente, ele atende muito bem, é um cara carismático, consegue deixar o paciente confortável, porém gestão não é a habilidade dele, entende? Ele pode ser até bom nisso, mas falta às vezes algum conhecimento que você deveria adquirir ou vai adquirir no decorrer do tempo. E aí a empresa, a gestão DS, o gestor pode vir para facilitar, e quando a gente consegue identificar onde a gente vai ajudar ele, ou seja, qual parte do negócio que a gente vai abraçar para trazer esse profissionalismo, eu acho que nesse momento a gente encontra onde é que está o core, né, do nosso trabalho e onde a gente vai entregar a solução de verdade. E aí, cara, realmente eu acho que o cliente casa com a solução e o serviço passa a fazer sentido, né? Não, cara, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de escala também, mas agora pensando no nosso cliente, né, meu? Porque acho que um dos pilares fundamentais aí, até vocês dois falaram ali também da questão, pô, às vezes o cara tu quer fazer tudo, e aí um dos pilares aí, pô, tu quer escalar, pô, tem uma coisa que é negociável, né, meu, que é tempo. Eu só tenho 24 horas, eu não tenho como ter 26, 28, enfim. Então, esse médico, meu, se ele... Agora, no cliente de vocês também, o empresário, o empreendedor, meu, se ele quer ganhos de escala também, ele tem que automatizar algumas coisas, né? Algumas coisas tem que se centralizar um pouco dele. Então, é até um pouco disso que a gente vende para os nossos clientes também. Cara, tipo, que nem ele falou, não tem problema nenhum ter uma clínica só. Mas quanto mais eu poder focar em atender, de fato, só atender... E aí o software vai fazer uma série de outras coisas para mim, eu vou ter essa informação já pronta, enfim, eu vou, em vez de poder atender 6, 7, cara, daqui a pouco eu tô atendendo 12, e aí tô conseguindo escalar também o negócio, né? Então, tá tudo aí junto, né? Com certeza. E dentro da mesma estrutura, ele consegue aproveitar de forma melhor, né? Porque ele para de patinar com alguns processos que não são inteligentes, às vezes, né? Existe coisa melhor. Ele não tem muito conhecimento, não sabe o que trazer para melhorar. Você chega com um prestador de serviço e, poxa, dá o dobro de poder para ele de atendimento com a mesma estrutura, com o mesmo número de funcionários. Então, ele acaba ganhando tempo e dinheiro. É o que eu brinco aqui, a gente consegue vender tempo, né? A gente não mais do que 24 horas, mas consegue fazer ele aproveitar melhor as 24. E uma coisa, cara, agora mais o nosso mercado, assim, que é bem importante, assim, a gente tem aqui no Brasil, assim, essa questão muito de ter um médico... Pô, a gente sabe, é o doutor, né? Tipo, enfim, tem aquele... Automaticamente, quando a pessoa fala que é médico, a gente meio que já dá aquela... não, sabe? Tu muda, sabe? Tem aquele negócio de status maior, por mais que muitos... Cara, a gente tem clientes assim, pô, tem cliente nosso aqui que é tão brother que já me mandou coisa de skate, assim, que sabia que eu andava lá no passado lá e me perguntou uns negócios, sabe? Só que a gente tem essa imagem do cara que é, tipo, tá sempre... um degrau acima, mas porque o mercado também fez muito isso, né? Tipo, isso que a gente tava falando das indicações ali no passado, o tio pai, que tem o filho médico, que assumiu o consultório, e não precisava ter muito essa profissionalização na gestão, né? Mas hoje em dia, cara, o mercado inflou de uma maneira, tipo, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha um número X de universidades, cara, esse número triplicou, quadruplicou o número de faculdades de medicina, o mercado começa a inchar e tu tem outros profissionais que não são médicos entrando no mesmo mercado, fazendo procedimentos parecidos, então começou os caras sentirem essa necessidade, pô, eu tenho que me profissionalizar, né? Então aí veio tudo muito junto, assim, a gente tem que ter pensado lá atrás, na gestão desse, cara, uma hora isso vai chegar, vamos tentar, porque na época os caras falavam assim, da onde... Até a gente duvidava disso, né? Quando o David trouxe, o David era cirurgião, o David é cirurgião plástico, e ele usava, tipo, o Dynamize, o Pipedrive, um software da nossa concorrência lá, e, tipo, ficava planilha para cada lado. E ele começou, cara, eu vou fazer um software disso. Quando ele falou isso pra gente falou, cara, que os caras não querem nem fazer só o prontuário eletrônico, como é que os caras vão querer fazer isso? Cara, eu tô te falando, isso vai acontecer. Talvez o mercado só não tá pronto para isso ainda, mas vai chegar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de educação, de como isso era importante lá atrás, e aí, cara, foi o que hoje nos diferenciou. Agora tem uma galera que tá fazendo. Mas eles conseguem copiar o que a gente já fez, né? O que a gente vai fazer não dá para copiar.
Então é tentar sempre seguir nesse pioneirismo aí, né? Sim. Existem negócios, né, que eles em si é muito difícil de fazer dar errado. Então, o meu pai conta sobre um tio dele que conseguiu quebrar uma farmácia e ele até hoje não sabe muito bem como. E eu acredito que, na verdade, as clínicas médicas, por muito tempo, elas foram assim, né? Porque estava acomodado, porque existia uma quantidade limitada. A minha fila de espera tá para daqui a 3, 4 semanas. Para que eu vou me preocupar com qualquer coisa? Quando, na verdade, o mercado, beleza, não pode não se preocupar, mas daí já se passaram 20 anos, 30 anos, e as coisas estão completamente diferentes. E essas pequenas atitudes e ações que tu não tomou para profissionalizar a gestão do teu negócio, por melhor que ele seja, por mais lógico, por mais sentido que ele faça, isso daqui vale para médico, mas vale para qualquer outro bom negócio de serviço que a gente, que a pessoa que está nos ouvindo possa ter. Se tu não fizer nada, por mais que o teu negócio seja muito lucrativo, aos poucos tu tá ficando para trás, porque pode ter certeza que o mercado está evoluindo, né? Mais profissionais vão começar a olhar um pouco para esse mercado em que tu tá atuando, e no final das contas, uma hora ou outra vai apertar. Tudo muda muito mais rápido, né? Do Rockefeller, né? Que ele falava que a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo, e a segunda melhor é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, ainda assim, fazia tanto sentido que tu pode fazer todo tipo de coisa errada que tu vai conseguir ter dinheiro. Só que, aos poucos, vai se tornando mais concorrido, o mercado ele não vai perdoar empresas que ficarem estagnadas. Esse é o meu ponto de vista, assim, de verdade. É por isso que eu acredito que escalar é tão importante, que o assunto do nosso podcast de hoje é tão relevante mesmo para essas empresas.